capítulo 6. Eu te convido a abrir aí a sua Bíblia no Novo Testamento, logo no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, né? Capítulo 6, do verso 25 ao 34. E diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. E, no entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arrumar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu gosto muito desse texto também na linguagem atualizada, que diz o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. E nós vamos refletir sobre 4 aspectos do cuidado de Deus. A base é o devocionário escrito pelo pastor Messias Anacleto Rosa, né? E ele diz: que bênção é ouvir, pensar e conversar sobre a profundidade do cuidado do Pai, daquele que cuida com amor eterno, com poder para fazer o possível e o impossível, com equilíbrio e discernimento para fazer o que é necessário para cuidar de cada um de nós. Eu me lembro bem, no início da década de 80, eu, bem jovem, com os meus 18, 19 anos, e estava chegando em Londrina para um congresso, não me lembro bem se era um congresso ou um acampamento, e ia ser a partir do domingo, e no sábado de manhã teve um culto especial, porque tinha um coral de Brasília cantando na igreja, na primeira igreja de Londrina, e eu me lembro que é a primeira vez que eu estava entrando nessa igreja, e ao entrar na igreja, eu ouvi alguém lendo ou declamando este Salmo 139, e aquela voz firme, forte, e eu só sei que quando eu entrei na igreja, e o pastor falava: tu me sondas e me conheces,
Sabes quando me assento e quando me levanto. Eu só sei que quando eu sentei no banco eu já estava todo arrepiado. Tremendo era o poder da força daquela palavra e da entonação do reverendo Messias Anacleto Rosa, que eu vim a conhecer ali. Foi o maior prazer, um dos maiores prazeres da minha vida foi conhecer aquele homem de Deus, que hoje está beirando aí os 85 anos e que continua escrevendo e continua, já é um pastor jubilado da primeira igreja, mas continua em atividade na primeira igreja de Londrina e em todos os recantos deste país, não só da Igreja Presbiteriana Independente, mas de muitas igrejas que convidam este homem, que é muito usado por Deus através de sua palavra. E o pastor Messias escreveu esse devocionário, né? E nós estamos aqui usando este livro dele para o estudo desta noite, e que diz: Deus cuida de mim, Deus cuida da sua vida, e Ele tanto cuida de cada um de nós que Ele nos valoriza. Ele nos valoriza, Deus nos valoriza. E a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A sua vida, né? A sua vida. Nós vivemos um tempo em que a nossa ansiedade, o esgotamento emocional, o esgotamento espiritual, o desânimo, o estresse, podem encontrar cura desde que os princípios ensinados por Jesus sejam seguidos. Quando nós lemos este texto aqui, um dos textos, talvez um dos textos mais belos da Escritura Sagrada, né, em que fala que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque é Deus que cuida de nós, é Deus que cuida das nossas vidas, né? Eu estava lendo uns testemunhos de pessoas que conheceram o pastor Messias, e uma senhora morava no mesmo prédio que ele morava em Londrina há muitos anos, e ela toda preocupada porque a sua filha estava indo para a faculdade, e no elevador ela falou: pastor, estou tão preocupada. O pastor falou com toda aquela tranquilidade, porque ele é uma pessoa assim, extremamente mansa, ele fala muito baixo. Ele falou assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E ela descansou no Senhor, e ela esperou pelo Senhor, e ela recebeu aquela palavra para ela dizendo isso no seu testemunho. E ela falou: hoje minha filha é formada, trabalha, e a minha confiança foi de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, tenha essa certeza. Deus é com você, Deus é contigo, né? Jesus expressa a cada um de nós que nós temos muito valor. E nesse texto ele diz: não valeis mais do que as aves. Nós temos valor para Deus, Deus nos valoriza, nós somos a sua imagem e semelhança. Nós podemos dizer que nós somos o poema de Deus. Conhece aquele cântico? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Por isso, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Então creia, Deus está com você. A beleza do versículo:
vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Nosso Deus é onisciente, nada lhe é oculto. Deus conhece, Ele conhece quais são as nossas lutas, nossas fraquezas, né? Nada lhe é oculto. Nosso Deus é onisciente, nada lhe é oculto. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Está escrito isso onde? Daniel 2:22. Então, Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece o meu ponto vulnerável. Deus conhece a minha estrutura. E Ele sabe que eu sou pó. Então, cada necessidade, Deus há de suprir com a riqueza da sua graça. Creia, é Deus que te fortalece. É Deus que te leva em frente. É Deus que cuida de você e te valoriza. E te valoriza. Deus também, Ele nos valoriza e Ele nos motiva a caminhar em frente. Ele nos motiva a pensar. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Olhem só o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Essa é a palavra de Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É o próprio Deus falando com o seu povo, falando com o povo de Israel, falando comigo e falando com você. O verso 13 do capítulo 41 de Isaías diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Eu te ajudo, eu te sustento. Nós não teríamos melhor ajudador. Ele nos ajuda quando nos sentimos fracos. Deus nos ajuda quando nos faltam recursos. Deus nos ajuda quando somos tentados. Deus nos ajuda quando chegamos ao fundo do poço. Deus está conosco. Quando sentimos o peso do fardo sobre as costas, quando tudo falha, a mão forte do Senhor está estendida para nos levantar, para cuidar de nós, para tratar de cada um de nós. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Deus nos estende a mão quando estamos afundando. Sabe o que diz o verso 14 lá do capítulo 1 de Isaías? Ele diz assim: eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel. Então creia, nós temos um Deus que nos motiva, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que nos valoriza, Deus também cuida do seu futuro. Tanto que no Evangelho de João, Jesus disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É o capítulo 14, lá do Evangelho de João. Onde eu estou, vocês estejam também. Deus está cuidando do seu futuro. Deus está preparando para você uma nova morada, uma morada nos céus. Então aqui não é o fim, meus irmãos. Aqui não é o fim. Aqui é apenas o começo. Porque Deus tem algo muito melhor
para cada um de nós. Então, o futuro pertence a Deus. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle, né? E depois da morte, o futuro deixa de ser misterioso. O futuro deixa de ser carregado de incertezas, porque nós vamos estar com Deus. E após a ressurreição de Jesus, ele ficou aqui na terra 40 dias e depois voltou para o céu. E ele está intercedendo pela sua vida junto ao Pai. Junto ao Pai. Ele está, como disse Jesus no Evangelho de João, ele está nos preparando o lugar. Por isso, você não está como um barco à deriva. Você não está perdido nesse mundo. Você está sendo cuidado, tratado, restaurado a cada dia. E você está caminhando para a vida na glória do Senhor. O seu futuro é na presença de Deus. Por isso, o soberano Deus tem as rédeas da história em sua mão. Ele rege as nações, ele estabelece e ele remove reis. Deus é o nosso Criador. Deus, ele é o preservador, ele é o redentor. Deus é o nosso juiz. Ele nos ama e ele cuida de nós. Então, o seu futuro está nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Mas Deus também cuida de algo muito especial na sua vida. Deus cuida daqueles a quem você ama. Deus cuida da sua família. Por isso, entregue a Ele todos os seus cuidados, todas as suas incertezas, todos os seus medos. Entregue ao Senhor. Confia nele. E a palavra diz, e Ele tudo fará, porque Ele está cuidando da sua vida. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso eu digo a você, entregue a sua casa nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. A nossa família, a família é o nosso porto seguro. A família é o nosso refrigério. A família é um presente de Deus. Foi Ele que a formou, foi Ele que a instituiu. Ele começou lá no Éden e continuará no céu como a família da fé. Como a família da fé. Jesus nasceu em família. Jesus cresceu em família. O seu ministério terreno, ele foi em grande parte voltado para quem? Para a família. A igreja de Jesus nasceu em família e no seu início se reunia de casa em casa e desfrutava da doce comunhão como um corpo vivo de Cristo. Então, famílias bem estruturadas, fortes, formam uma igreja forte, formam uma nação saudável. Deus tem a família como a menina dos seus olhos. Ele cuida de mim. Ele cuida dos meus. Ele cuida da sua família. Creia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Ele tem o cuidado de cuidar de cada um de nós. Então, tenha essa certeza. Não se desanime. Não olhe para trás. Não tenha medo. Mas tenha certeza que você tem um valor muito grande diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas as coisas, né? É o Deus que cuida das nossas vidas, é o Deus que caminha conosco, nos motiva a olhar em frente, a caminhar em frente e saber que nós temos um futuro glorioso na presença de Deus.
e que a nossa família está sendo cuidada e tratada com muito amor pelo Pai. Que Deus abençoe sua vida e que esta palavra possa ter falado ao seu coração esta noite, como falou ao meu quando eu estava estudando. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa e você possa sentir a mão do Senhor a sustentar você, a sua casa e aqueles a quem você ama. Vamos orar para estarmos encerrando? Só avisar antes, o pastor está viajando, final de semana ele estará conosco, né? Foi visitar a sua família, né? Aproveitando aí os últimos dias, férias, né? Das crianças, da Zilda e da Vitória, né? Então, ore pela vida do pastor, ore pela sua família, ore por cada um desta igreja e da sua casa. Vamos orar então? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra ela fala conosco de uma forma direta e sem rodeios, ó Deus, e ela nos mostra, ó Pai, que grande amor o Senhor tem por cada um dos seus filhos, ó Pai. Que grande amor, ó Pai, de nos pegar pela mão e nos fazer caminhar contigo, ó Pai, e não nos deixar à deriva nesta vida, ó Pai, mas sermos tratados como filhos amados, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa cada um que terá a oportunidade de ver esta mensagem, ó Pai, de ouvir esta mensagem, ó Deus, e o Senhor possa estar trabalhando e tratando a cada coração, ó Pai. E que esta palavra seja bênção na vida de cada um, ó Pai. E que nós possamos ter essa certeza de que o Senhor caminha conosco e nós caminhamos em vitória, em o nome de Jesus. Amém.